Então, minha gente, deixa eu ver que tá tudo certo aqui. Tá. Então, pessoal, olha só. Agora eu quero saber o limite disso aqui, dessa função que x ao cubo mais 1, raiz quadrada de x menos 1, quando x tender a 1 pelo lado esquerdo. Então, pelo lado esquerdo, eu quero saber o que vai acontecer com esse limite. Você pode observar que no 1, essa de cima aqui, ó, vai para 2, né? Se você colocar x igual a 1 aqui, ó, 1 com mais 1 dá 2. Essa de cima aqui vai para 2. E o sinal desse número é muito importante, ele é positivo. Quando você fizer o seu x tender a 1, não importa se pela direita ou pela esquerda, esse de baixo aqui, ele vai para 0. Só falta saber se vai para 0 por valores positivos ou por valores negativos. Aí você tem que fazer uma análise. Você tem que olhar aqui, ó. X tende a 1 pela esquerda. Então, se x tende a 1 pela esquerda, aqui está o 1 e aqui está o x. O x vai chegar perto do 1 utilizando o lado esquerdo. Então, eu estou aqui assim, ó, com x menor do que 1. Ora, se x é menor do que 1, então eu quero saber o que dá raiz de x menos 1. Eu tenho que, através dessa desigualdade aqui, eu tenho que produzir essa expressão aqui. Olha, se o x é menor do que 1, a raiz quadrada de x é uma função assim, né? Ela é uma função crescente. E todas as vezes que você estiver com uma função que cresce, quando você olha ela da esquerda para a direita aqui, você está subindo, né? Se você tiver essa característica, uma coisa que vai acontecer é assim, ó, se eu tenho um número aqui menor do que o outro, vamos chamar isso aqui, um número menor do que o outro, a imagem desse número aqui, que eu vou chamar assim de f de a, ela está abaixo da imagem do outro, que eu vou chamar de f de b. Olha aqui, eu tenho a menor do que b e tenho f de a menor do que f de b. Isso vai acontecer todas as vezes que a função for crescente, que a função da esquerda para a direita ela for aumentando, aumentando, aumentando. E a função raiz quadrada tem essa característica. Então aqui você pode aplicar a raiz quadrada aqui do lado esquerdo, menor, vai manter a desigualdade, né? E a raiz quadrada do lado direito. Aí você vai ficar assim, ó, com raiz de x menor do que 1. Mas eu quero saber dessa expressão raiz de x menos 1. Então, raiz de x, subtrai um dos dois membros aqui, ó, vai ficar assim, menor do que 0. Pronto, aí você descobriu qual é o sinal disso aqui. Isso aqui tende a 0 por valores negativos. Então, esse de baixo aqui, ó, o valor tende a 0. Quando x chega perto do 1 pela esquerda, isso aqui tende a 0 por valores negativos. Então, você tem, ó, um número fixo, no limite você vai ter lá um número fixo, e aqui você vai ter um número embaixo, aqui no limite vai ser 0, né? Então, você vai ter assim, ó, um número tende a um número fixo dividido por tende a um número que tende a 0. Dividido por um número que tende a 0. Esse limite dá infinito. Agora, o sinal, você vai olhar para cá. Esse aqui tende a um número positivo, e esse aqui tende a 0, mas por valores negativos. Mais com menos dá menos. Então, quer dizer que perto do 1, pelo lado esquerdo, a função vai descer. Quanto é mais perto do 1 você ficar pelo lado esquerdo, a função vai descer. E se você fizer essa mesma análise aqui, olhando assim, limite de x ao cubo mais 1 dividido pela raiz quadrada de x menos 1, quando x tende a 1 pela direita, aí você vai olhar assim, ó, se x tende a 1, então 1 com mais 1 aqui dá 2, né? Então isso aqui tende a 2. E esse 2 é um número positivo. Esse de baixo aqui, se você tender a 1, ele vai tender a 0. Falta só ver o sinal. Mas se você desenvolver novamente aqui o mesmo raciocínio, você vai chegar à conclusão de que esse valor aqui é positivo. Olha só, o raciocínio, vou fazer com vocês aqui, mesmo repetindo, né? Vou fazer o raciocínio de novo aqui. Se x tende a 1 pela direita, então aqui está o 1 e o x está aqui, do lado direito. Esse x vai se aproximar do 1 pelo lado direito. Então, se ele vai se aproximar do 1 pelo lado direito, esse x ele é maior do que 1. A função raiz é uma função crescente, então eu posso aplicar a raiz dos dois lados aqui, ó. Vai ficar assim, raiz de x é maior do que raiz de 1. Ou seja, raiz de x maior do que 1. Eu quero saber raiz de x menos 1.
Então eu venho cá e subtraio 1 nos dois membros aqui, vai ficar assim, raiz de x menos 1 é maior do que 0. Então esse número aqui é um número positivo. Então esse de baixo aqui, ó, na medida que você chega perto do 1 pela direita, ele chega perto do 0, mas chega perto do 0 por valores positivos. Então se lá em cima é positivo, aqui embaixo é positivo, o quociente é positivo. E essa situação aqui, lá na 1 sobre x, nós vimos caracterizado isso, né? Se você tem lá um número fixo dividido por um número que tende a 0, tende a infinito. E o sinal vai ser esse aqui, mais com mais, vai ser mais infinito. Se a partir daqui eu falar assim, agora faça o esboço do gráfico na vizinhança do 1, pertinho do 1 ali, me mostra como é que é o gráfico lá. Aí o que se espera é que você consiga fazer isso aqui. Você marque o 1, marque aqui que o x não pode ser 1, você marca isso com uma linha pontilhada vertical, a mensagem que essa linha vertical transmite é o x não pode assumir valor 1, o gráfico não vai passar pelo x igual a 1. E aí você analisa, olha só, se você chega perto do 1 pelo lado direito, vai para mais infinito. Então se você chegar perto do 1 aqui pelo lado direito, ele vai para mais infinito, então ele vai subir, né? Se você vai ter um negócio mais ou menos assim. Aqui ele vai subir, vai ficar cada vez mais perto da pontilhada, mas ele não vai cruzar com a pontilhada. E se você chegar perto do 1 pelo lado esquerdo, ele vai para o lado negativo, vai para menos infinito aqui. Ok? Então na vizinhança do 1, o gráfico tem esse aspecto. E nós podemos checar esse aspecto do gráfico olhando aqui no GeoGebra, para poder ver a ilustração, né? Porque isso aqui é que dá a justificativa algébrica. O gráfico, ele não serve para provar nada, mas o gráfico serve para ilustrar, né? Para você poder ver acontecendo isso que você previu aqui na parte algébrica. Olha lá. Vamos pegar isso aqui, ó, vamos ter que mexer aqui na escala para a gente poder ver melhor. Ó. Veja que eu analisei só o que acontecia aqui perto do 1. Ó. Perto do 1. E aqui você está vendo que se eu analisar o que acontece... Opa! É porque aqui não pode ir mais, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Então vamos colocar o t variando de 0 até 2. Que aí dá para a gente ver. Fechar aqui. Ó. Se eu chego perto do 1 pela direita, ele vai para mais infinito. Se eu chego perto do 1 pela esquerda, ele vai para menos infinito. Como nós prevemos lá na parte algébrica. Agora, na parte algébrica, por exemplo, eu disse a vocês o que era o gráfico aqui na vizinhança do 1. Mas eu não descobri o que acontece lá para frente. Isso aqui é o outro limite que nós temos que falar hoje, que são os limites no infinito. Aqui, por exemplo, eu tenho que, de alguma maneira, eu vou concluir depois, que quando você manda o x para infinito, o f de x também vai crescer indeterminadamente, né? Então é isso.